Bem-vindo ao canal Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Chegando às festas de Natal, o Ano Novo, depois Carnaval, fica mais evidente que o Brasil se tornou um país de serviços, setor de serviços. Então o que acontece? Você vai ver muita gente, amigos seus, né? Amigo dos amigos, fazendo o quê? Vendendo arranjos florais, artigos de perfumaria, né? Os perfumes, aromatizantes, alimentos, bolo para festas, salgados, enfim, uma gama de serviços, né? Você tem o pessoal que também, você quer fazer uma festa, bota um som, você contrata essas pessoas. Mas o que está acontecendo é uma certa inflação nesse meio de serviços. E o que esse pessoal busca? Quais são os clientes? Por que isso está acontecendo com maior frequência no Brasil? Então nós vamos para a vinheta que eu vou explicar para vocês por que esse setor está inflacionando demais. É muita gente vendendo as mesmas coisas. Ok? Solta a vinheta. Então, é comum hoje em dia, né? Você vê muita gente, às vezes num desespero, muita gente que ficou desempregada, perdeu aquela carteira assinada. O trabalho que ela tem não é suficiente para pagar as contas de casa, principalmente energia elétrica, que é caríssimo no nosso país, não precisava disso. E por que isso cresce tanto, Ricardo? Cada ano que passa, você vê esse setor de serviços aumentar. Primeiro, gente, isso daí tudo é um reflexo da desindustrialização do nosso país. Nosso país perdeu indústrias. E indústria, olha só, eu não estou falando só de uma fábrica, eu estou falando, indústria é uma coisa mais ampla. Então, quando eu falo de indústria química, eu já estou colocando ali a parte da farmacêutica, indústria farmacêutica, né? De metalúrgica, de automóveis. Vocês viram aí, durante os governos anteriores, a Ford fecha, vai embora, e nós continuamos comprando carro. Não compensa mais fabricar no Brasil. E aí é assim, nós deixamos acontecer, deixa o povo desempregado e vai. Então essas pessoas, como eu falei, no ato de desespero, procuram esse tipo de oferecimento de serviço, suas habilidades. Eu, como eu já falei, eu vim da área tecnológica, eu era técnico em química, estava fazendo engenharia química e fui para a área que dizem humanas, né? Desumanas para mim, porque realmente eu não sei nada que tem de área humanas aí, a área de direito, esses cursos aí eu não vejo nada de humanas ali. Mas, enfim, a gente tem que procurar uma outra coisa para fazer. Eu não tenho habilidade de ser dançarino de passinho, né? Como você vê aí, a mídia, ela incentiva esse tipo de coisa. Até bem pouco tempo teve uma novela agora que mostrava lá uma menina que ficou rica, né? Fazendo bijuterias, não é? Fazendo coisas de produtos recicláveis, né? Olha... Então, é um meio de enganar o povo, que realmente o que acontece é que o nosso país perdeu suas indústrias. Eu costumo dizer, você vai na sua cozinha e vê lá o que é nacional. Produtos da Zona Franca de Manaus, né? Vamos ter que ir para lá para fazer, mas indústria nacional não tem. O seu micro-ondas não é brasileiro, a sua geladeira não é, o seu celular não é. Vai para a rua e vê o carro, se tem uma marca ali que é brasileira. Nunca ninguém entrou. Eu cheguei a entrar num Gurgel, mas a maioria hoje das pessoas não. E adoram comprar veículos importados, né? O brasileiro não se dá conta disso.
E aí você entra nessa onda do neoliberalismo, que é para manter os países que fornecem a matéria-prima, que faz o veículo, você vem aqui, pega a matéria-prima, leva lá para fora e faz o veículo lá. Antes, o que acontecia? Você fabricava aqui mesmo. Alguns até ainda fabricam, mas a maioria já tem ido embora. Quando eu me formei na escola técnica, tinha ainda muitas indústrias, né? Mas depois do Collor, lá já saída do Collor, depois do impeachment do Collor, a situação piorou. Fiquei 2 anos e meio mandando currículo, já cursando engenharia química e nada. Depois eu fiquei sabendo de um amigo, né? E a faculdade, ralei muito para passar, que era uma procura muito grande, faculdade pública. Procura muito grande e dos 80, parece só 25 chegaram ao final. Porque só sobrou indústria de petróleo, que todo mundo quer privatizar. Que resta do Brasil, ainda estão querendo privatizar. E não satisfeito, alguns trogloditas aí privatizaram algumas refinarias. Aliado a isso, você também tem o que, pessoal? Que ficou faltando aí, que poderiam ser seus clientes? Os bancos. Os bancos. Acabaram com os bancos presenciais, agora tudo banco digital. Então tudo isso é para você ver como está funcionando as coisas. A tendência é piorar. A tendência é piorar, porque você, de uma maneira geral no Brasil, você tem esses governos de direita, tem políticos de direita, que depois eu vou mostrar aqui as características da direita, que o pessoal já se esqueceu, as características de um governo de direita e um governo de esquerda, que o que eles querem é isso. E você pega essa mídia, como eu estava me referindo, que incentiva esse tipo de coisa. Você vê, o Vini Júnior ganhou um prêmio aí e falou açaí lá de São Gonçalo. Quantos jogadores de futebol tem lá? Aí eles vinculam isso à meritocracia. Se você conseguiu, você está um iluminado. Né? Agora, quem não conseguiu, um abraço. Vai fazer o quê? Vai vender empadinha para comprar um celular. Você não tem um incentivo para o seu filho ir para uma faculdade. Eu fico muito indignado agora, quando essa emissora daí mostrou lá o pessoal do passinho numa comunidade que realmente não conhece. Acha que todo mundo ali, ó, olha só, esses caras acham que o pessoal de comunidade é dançarino, é tocador de instrumento, né? Faz essas comidinhas assim, entendeu? Ele diz, é birosca. Eles não sabem o potencial de uma comunidade, que tem gente ali que quer, as meninas, muitas meninas querem cursar em enfermagem, medicina, muitos meninos querem fazer uma engenharia. Uma vez eu estava falando, eu fiz engenharia aqui mesmo, que legal, como é que é isso? Gente que nem sabia que existia engenharia química. Aliás, quantos biomédicos que você conhece? Eu fiz curso de física nuclear, para quê? Está lá abandonado, nem sei onde é que está o diploma, nem sei, acho que joguei fora. Para que serve isso? E aí chega em eleição, o povo vota nesses caras que querem que você seja autônomo, que quer que você seja um empreendedor que acha que vai dar certo pra caramba. No meio de um monte de gente, todo mundo vendendo a mesma coisa. E o cara, ele não quer, ele só quer vender para sobreviver. Para pagar serviços essenciais, como a energia. Por que eu estou falando de energia aqui? Olha só, abri um parênteses aqui rapidinho. Dá uma olhada na Alemanha como é que está agora. E já demitiram perto de 100 mil pessoas. Eu estou falando da Volkswagen, da Bosch, da BMW. Por quê? Porque a energia ficou cara. Eles pegavam uma energia, um gás barato da Rússia, desde a época da União Soviética, tá? Desde a época da Guerra Fria, lá perto dos anos 80,
Acho que foi final do ano 70 que começou o fornecimento de gás para os países europeus ali, principalmente para a Alemanha. Isso que se tornou uma nação desenvolvida. O que fizeram aqui no Brasil e que continuam fazendo foi mudar a nomenclatura de país subdesenvolvido, que é o que nós continuamos subdesenvolvidos. Eles mudaram a nomenclatura para países emergentes e países em desenvolvimento. E também a falta de humildade do povo brasileiro, que gosta de ficar falando dos outros, vai para lá, para Cuba, vai para Venezuela. Vem cá, meu amigo. Eles têm embargos lá em Cuba. Os Estados Unidos proíbe os caras de comerciar com outros países. Venezuela, a mesma coisa. E aqui no Brasil, quantos embargos que nós temos? Temos nada. Não temos nada. Qual a moral que nós temos de falar de países que sofrem sanções? Quando eu era ainda criança, adolescente, a imagem que chegava pra gente na TV é que chinês vendia pastel, caldo de cana e tintureiro. E só mostrava as imagens da China de um monte de gente andando de bicicleta. Subdesenvolvidos, pior do que a gente. E hoje, como é que tá? Por quê? Qual foi a mudança, pessoal? O que aconteceu na China? Primeiro, é a vontade do cara de ser chinês, de ter orgulho de ser chinês, de desenvolver o povo. Eles investiram nas universidades, sem gastar dinheiro, e mesmo assim, baratinho. Tem os serviços lá que são baratos, serviços de saúde. Você vai lá, tem plano de saúde, são baratos, tá? Quem não tem condições de pagar um plano, o governo banca. Outra coisa, se você tem um câncer e está com plano de saúde, o governo automaticamente toma. Tá certo? Aqui não. Aqui você se ferra. Nos Estados Unidos nem se fala que o bicho está pegando lá, né? Com planos de saúde. Parece que os caras não têm nem direito a funeral, teve uma confusão com o carinha lá. Mas é isso que acontece. Uma nação só é desenvolvida quando você vê o nível tecnológico dela. Só isso. Mais nada. Então não adianta você cair na conversinha dessa mídia que quer manter o povo pobre. Eles querem manter o povo pobre. Eles querem que você venda o seu perfume, tá? Isso porque tem pessoas que fazem para complementar a renda. Agora, a grande maioria, gente, a grande maioria desse pessoal é o meio de vida delas. Não tem complementação de renda. Tem que vender lá um caldinho de mocotó, tem que vender um angu. Não tem outro jeito. Agora tem as pessoas lá que ganham um salário mínimo e meio, 2, e mesmo assim chega uma conta lá de R$500 para pagar, chega a conta do condomínio para pagar. Só esses dois aí, só as contas de consumo e de mercado, já vai esse salário embora. Então, os clientes que tinham em potencial, né, eu voltando aqui lá da Escola Técnica de Química, quando eu saí, que eu estava procurando emprego, o que meus colegas estavam fazendo? Vendendo desinfetante, amaciante de roupa, cloro. Não sei se vocês lembram, lá nos anos 90, foi um monte de gente com carros na rua aí, vendendo amaciante que daria pessoal de Escola Técnica de Química. Muitos ralaram fora, foram embora para o Brasil. Eu me lembro que eu fui promovido. Agora você vai ser para Laboratório 2, técnico de Laboratório 2, vai ser promovido. E 3 meses depois anunciaram que a fábrica ia fechar. Ia se mudar para outro estado. O que eles colocaram na época aí? O que usam muito até hoje, falaram que foi a violência. Nada, era na época do governo Brizola, acho que já estava tendo um problema lá com o Brizola, então, por motivos políticos mesmo, né?
eles resolveram sair. Aqui, na área que tem o bairro de São Cristóvão, eram várias indústrias ali. Várias. Favela do Jacaré também. Não era bem favela, era o pessoal que trabalhava nessas indústrias. Viu? Era o pessoal que trabalhava na limpeza. Quando a gente saía, esse pessoal entrava para fazer a limpeza. Pessoal que trabalhava na cozinha. Tá? Em indústrias, você tem lá o refeitório. Pessoal que trabalhava em cozinha. Todas elas. Era muita gente. Com carteira assinada. Tudo direitinho. E agora não. Os caras disseram, por causa da violência. Não tinha essa violência que tem hoje em dia. Não tinha. Hoje em dia a violência piorou. E justamente que esses caras que se dizem entendedores aí, né, esses conservadores, que o negócio de conservador é desempregar gente. Eles não querem saber o que está na frente. Ó, se você... Tipo quando fecharam os cassinos em 1946. Meu avô dizia. Foram 60 mil desempregados da noite por dia. Tá? E agora para reabrir estão lá. Vai ter um problema aí, né? Lado religioso, que foi o mesmo que fechou. Né? Por causa de umas 100 pessoas, desempregaram 60 mil. E continua desse jeito. Os governos de direita, eles são contra a intervenção do Estado. Então, você vê agora o governo brasileiro abriu concurso para Correios, né? Pouquíssimas vagas, vai continuar precisando de gente. Assim como tem outros setores, nossa indústria de defesa, a Vibraz. Nós não temos defesa, nossas defesas dependem do Elon Musk. É assim que está nosso país, totalmente dependente. Tem gente falando em liberdade. Nós somos dependentes dos outros, obrigados a serem dependentes. Viu? Então isso tudo que você está vendo aí desse setor de serviços é o resultado da desindustrialização, que o governo falou que ia ver alguma coisa e não viu nada. As pessoas não estão querendo mais fazer faculdade na área tecnológica, vai fazer direito. Vai fazer direito lá. E aí você vai procurar clientes. Quais os clientes que vão te dar isso? Só para ter uma custa judicial, não sai por menos de R$1.000 umas custas judiciais para você entrar com uma ação. É caro. O direito de petição no Brasil não existe. Na Justiça Federal, sim. Nas justiças estaduais, não. Isso é para engordar o bolso dos caras que estão lá dentro. E agora eu vou fazer outro vídeo sobre as privatizações. Privatizaram tudo, não melhorou nada. Isso vai ser um tema para um outro vídeo que eu vou fazer ele de forma resumida. Tá? Mas, enfim, para você saber por que tá essa gama toda, é isso. Os bancários. Acabou o setor bancário, né? Lá também, né, perto dos anos 90, tinha um cara lá com megafone, eu lembro, na porta de um banco fazendo protesto, nem era greve, porque estavam começando a colocar envelopes em depósito, né? Antigamente tinha uns caixas que eram destinados para depósito, aí começaram a fazer depósito em envelope, eu até cheguei a ter um problema, e o cara lá, como é que eu falei, isso daí vai desempregar o povo brasileiro, mas ninguém se dá conta, é um bando de maluco de esquerda, né? O cara era de esquerda. Antigamente eu nem sabia direito o que era isso. Hoje eu sei. Que eu tive que ir para a área de desumanas. Aí eu já sei o que é esquerda, direita. Esquerda aqui no Brasil é muito pouco. Tem uns aí que são direita camuflada. É a direita camuflada. É o cara que acha que fazer solidariedade é ser socialista. Quando não é isso. Ser socialista é elevar o povo no coletivo, tá? É a industrialização brasileira, é nós termos orgulho do que é nosso, não só de futebol, não só de passinho de MC Funk aí, o caramba, que no final das contas eles acabam comprando produtos importados. Eles não compram produtos nacionais, ainda ficam se gabando aí na internet, né? O que mais tem aí são esses caras. Ah, vou lá para minha casa em Miami. E diz que tem que orgulho de ser da favela.
Acabam no final se transformando num carinha igual esses aí. Tá? Então aquele que não sabe passinho, aquele que não sabe fazer essas coisas, tá lascado. Não que eu seja contra, pode fazer, mas no mínimo devia ter consciência. O que mantém, o que acontece, o que está fingindo o povo brasileiro é justamente a falta das nossas indústrias, a modernização, a falta de tecnologia, um incentivo dentro das faculdades que estão querendo fechar. Tá bom, pessoal? Então, se ficou alguma dúvida, pode botar no comentário. E fica ligadinho aí que eu vou fazer um outro vídeo aí, que é mais ou menos parecido com esse, que você vai entender, que é sobre as privatizações, ok? Um abraço!